capítulo de hoje nós vamos falar sobre sexualidade infantil. Como conduzir algumas conversas, como direcionar algumas coisas. Então, por isso eu quero realmente que vocês convidem aí outros pais para estarem aqui com a gente. Eu vou tentar ser rápida, tá? Não prometo muito não, porque eu não dou conta de ser muito rápida nessas coisas quando eu começo a falar aqui com vocês. Mas quem tiver aí perguntas voltadas para a questão da educação sexual com as crianças e for algo que eu souber responder, tá? Eu vou estar respondendo aqui para vocês. Se eu não souber, eu vou falar que não sei. E tá tudo certo também, tá bom? Bom, eu abri algumas caixinhas de perguntas essa semana. Aliás, gente, muito obrigada. Eu até não consegui responder todas, porque realmente foi muitas mensagens bem legais, assim. E não sei, acho que as pessoas estão de férias, né? Estão com mais tempo e eu surgindo mais oportunidades, assim, vou abrir novamente, caso alguém queira perguntar. Porque eu acho que a gente, né? Enquanto eu tô aí aproveitando as férias com as crianças, trabalhando um pouquinho, curtindo eles, então, o horário que eu tenho tempo, eu consigo estar aqui respondendo para todo mundo também, tá? Então eu vou abrir de novo depois mais caixinhas, quem quiser responder, como eu disse, no aspecto de família, tá? Luto, infância, relacionamento, aquilo que é o que eu gosto de trabalhar, aquilo que é o que eu sei, o que eu estudo, enfim, tá? Muito bem. Uma das questões que colocaram, que a gente abriu, foi sobre a questão da nudez na família. Com que idade tomar banho, até quando tomar banho, quando tem sexo diferente, assim por diante, né? Para algumas pessoas isso não é uma dúvida, porque eu sou menina, eu sou mãe solteira, né? E moro só eu e minha filha, a gente toma banho junto, tá tudo certo, tranquilo. Mas e quando é menino? Ou se tem na família, todo mundo, né? E às vezes as pessoas falam assim, a mãe toma banho nua com os filhos, o pai de cueca. Por que a mãe também não está de calcinha? Então vamos lá. A primeira pergunta que você, família, com quem mora aí na sua casa, você e o seu parceiro, se tem um parceiro, para vocês, é tranquilo a nudez? É tranquilo você andar pra cima e pra baixo de calcinha e sutiã na sua casa, andar peladão na casa, não andar peladão, enfim, né? Pra você leve isso ou não é? Porque tem gente que adora, tá? Gente, eu vou contar uma coisa minha pra vocês. Na casa dos meus pais, pra quem não sabe, eu sou filha do escultor Dirceu Rosa, e a casa do meu pai e da minha mãe é uma casa aberta à visita. A vida inteira foi, né? Eu sei que muitas pessoas não sabem, as pessoas às vezes têm vergonha, mas assim, pra nós que estamos lá dentro, é a coisa mais comum do mundo tocar a campainha e alguém vem visitar a casa, porque realmente a casa é uma loja. Todas as peças que ele tem, o livro, inclusive tá aqui, o livro, as peças, tudo é à venda, e mesmo aqui, né? Não quero comprar, ou não posso comprar, enfim, tá tudo bem. Eu quero conhecer a arte, quero conhecer onde ele faz, então a casa é aberta. E, assim, sempre foi muito legal isso. Mas, por exemplo, na casa dos meus pais, a gente nunca pôde andar de calcinha e sutiã pela casa, certo? Porque a gente, e nem de pijama, assim, né? Eu lembro quando eu fui morar fora, fazer faculdade, nossa, eu achava o máximo poder andar de calcinha e sutiã, né? Nossa, achava muito legal aquilo. Aí casei, e aí eu tenho essa mania de querer andar de calcinha e sutiã. Meu marido fica louco, ele fala assim, você tá aí doido? Olha essas janelas. Agora eu já aprendi, agora eu já não posso mais ficar de calcinha e sutiã pela casa inteira, já tenho que colocar roupa, porque agora já tem um prédio aqui do lado. Eu falei assim, o prédio me ferrou a vida. Mas algumas pessoas super gostam de andar de calcinha e sutiã e o nu é natural. E outras pessoas, ou pelado, enfim, né? E outras pessoas não gostam, morrem de vergonha, meu Deus do céu, detesto que alguém me veja. Então, antes de você pensar na sua criança, você precisa pensar na sua sexualidade, né? Pra você é leve, pra você isso é um tabu. Então, se faça essa pergunta. Se pra você é leve, tá? É leve, tranquilo, enfim, trate o nu com os seus filhos de forma natural. Homens são assim, mulheres são assim, crianças assim, né? Meninos e meninas, e tá tudo bem. Daisy, mas isso não pode causar algo, isso não pode... Gente, olha só, as pesquisas mostram. A criança que entende, que vive com o nu de uma forma mais natural, conhecendo o masculino e o feminino, é uma criança que não tem curiosidade.
Uma criança que não tem curiosidade é uma criança que não cai no conto do vigário com tanta facilidade. O que eu quero dizer com o conto do vigário, gente? Com os abusos. Tá? Porque um abusador não é aquela pessoa com cara de monstro que vem pegar. Geralmente é o tio legal, o padrasto legal, o primo mais velho legal. Inclusive, aliás, a gente precisa tomar muito cuidado aí. Olha só, quem mora em condomínio, quem mora em apartamento, quem mora, né, em locais onde tem aquele monte de criançada e coisa parecida, o que é maravilhoso, tá, gente? É maravilhoso crianças poderem conviver com outras crianças. Mas vocês precisam conversar todos os dias com os seus filhos sobre o não toque aqui. Não toque nas suas genitálias. Quem pode mexer no seu pipi? Quem pode mexer na sua pepeca? A gente tem que falar isso 1 milhão de vezes com as nossas crianças. E por que eu tô falando isso? Porque a criança, mais ou menos dos 4 até os 6 anos, é a idade que ela tem muita curiosidade do corpo dela. Curiosidade sexual é a fase que eles perguntam muitas coisas, é a fase do porquê. Porquê sobre tudo e porquê sobre o corpo e porquê sobre as diferenças e assim por diante. Então tem a curiosidade aqui, não tem malícia, ok? Tem curiosidades. Porém, lá nos seus 11, 12, 13 anos, que ainda tem um quê de criança, mas já tá com o pezinho na adolescência, alguns com 9 já tem essa transição mais ou menos, nós já estamos com pré-adolescentes entrando numa fase que não é mais tão inocente assim. E aí, às vezes, gente, a gente percebe situações de abusos com 2 crianças. Um mais velho de 11, 12, 13, 14, que já tem noções, que já tem hormônios, que já está numa outra fase, na questão da curiosidade, e o de 4, 5, 6, ele deixa. Por que que ele deixa? Porque ele tem curiosidade, tá? Então a gente precisa sempre lembrar. E sempre uma coisa assim, ó, quando é que a gente diz para uma criança sobre o segredo, sobre o corpo, tá? Toda pessoa que te pedir um segredinho que você não pode contar pra mamãe e pro papai e que é um segredinho que tem a ver com o seu corpo, ai, preste atenção porque esse segredinho não é bom, tá? Então, todas as vezes que essa criança, ela precisa saber, porque assim, gente, a gente falar de segredo, e uma coisa que eu até brigo muito às vezes, assim, quando as vós falam assim, é um segredo meu e teu, que você comeu o chocolate antes da hora. Vovó, as crianças não têm que ter segredo com as mamães. E por que a gente ensina isso pras vovós? Porque a gente sabe que eles fazem essa coisa bonitinha, né? De comer antes do almoço, comer o chocolate, blá, blá, blá. Só que expliquem pras vovós que, vovó, a criança não pode ter segredo com a mamãe e com o papai. Porque é isso que um abusador pede pra ela. Segredinho com a mamãe e com o papai. E sempre lembrando, a pessoa que faz o coração ficar com medo não é uma pessoa do bem, tá, gente? Então, por exemplo, assim, se você contar pra sua mamãe, eu vou, sei lá, vou matar sua mãe ou coisa parecida. Depende do tipo de abusador, a gente tem de tudo, tá, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, uma coisa que eu quero falar aqui antes que eu esqueça. Nomes para as genitálias do nosso corpo. E eu trouxe aqui a minha Cherolinezinha, ó, a minha peixerequinha, né? E o meu pênis. O meu pipi, ou sei lá, o Braulio, ou sei lá, o que nome que vocês querem dar pros negócios aqui, né? Eu tenho uma Cherolinezinha bonitinha, que é a minha Gina, né? De vagina, minha Gina pequenininha. E eu tenho um ginão, uau! Que é um vaginão. Horrível, né, gente? Me apenas uma coisa feia do mundo, mas eu adoro a minha ginona. Mas eu vou usar a minha Gininha, a minha vagininha. Uma coisa que eu quero falar aqui a respeito sobre os nomes, tá? Que nomes a gente dá? A gente fala o nome bonitinho ou a gente fala o nome científico, Daisy? Qual é o certo? Olha só, vocês vão encontrar na internet ou alguns autores falando, a pessoa falando aqui como se fosse um microfone, mas não é um microfone, tá? Vocês não me tirem foto fazendo isso. Ai, eu gosto tanto dos meus materiais pedagógicos, tá? Mentes poluídas. Os nomes, gente, olha só. Se você usar só os nomes bonitinhos, infantilizados ou coisa parecida,
essa criança não tem contato com o nome científico correto e ela pode até ter problemas por conta disso. Se você só usar o nome científico, a vulva, a vagina, o pênis, eu posso ser um abusador e chegar para sua criança falando do seu pipi, falando da sua pepeca. Deixa eu ver a sua pepeca. E se a criança não sabe o que é uma pepeca, ou o que é, sei lá, que nome vocês querem dar, ela deixa. Certo? Então, o que eu sempre oriento, fale das duas coisas. Dê sim, gente, um nome mais bonitinho, mais apropriado, coisa parecida, tá? Então você, eu sempre costumo dizer, né? Pro pênis, a gente tem um monte de titulações para o pênis, né? O júnior, o sei lá o quê, vai, como é que é o nome aí? Me falem vocês. O ticudão, me ajudem a pensar. Nossa, me deu um branco aqui agora. Enfim, se a gente faz uma lista, né? Se eu pedisse para adolescente, adolescente sabe fazer aquela lista gigante de todos os nomes possíveis e impossíveis aqui. Se eu falo da vagina, que aliás, lembrando a todos vocês que vagina é isto aqui, é o buraco. Isto aqui, todo esse conjunto, bigolinho, aí ó, lembrei do bigolinho. Todo esse conjunto aqui, gente, todo capô de fusca, tudo é vulva, ok? Vagina é o buraco onde sai o bebê ou onde entra o bigolim. Mas todo esse contexto aqui, todo esse complexo da felicidade é o que a gente chama de vulva. Só que eu entendo que a gente falar isso aqui, né? Falar só o nome vagina, vulva ainda é mais bonitinho. Às vezes, então, você traz o nome científico, ok? Mas você pode dar os apelidos para criança, como o pipi, que é mais comum nos meninos, do pênis, mas sempre lembrando, também qual é o nome correto que a gente fala, assim, tá, gente? Acima dos 2 anos eles já conseguem entender, ok? O nome correto é pênis. Aqui da vagina, da vulva, você pode ir explicando pra criança, né, onde que sai o xixi. Você pode, se você tem uma menininha em casa, já ensine isso pra ela, já pegue um espelhinho pra que ela se enxergue, pra que ela veja. Se você tem um menino em casa, não vai pegar e olhar da irmã nem a sua, os buraquinhos. Você vai pegar na internet e vai mostrar como que é, ok? Mas eu gosto de usar o nome bonitinho também, ok? Pra ter uma coisa mais de proximidade, tá? A minha filha de 10 anos tá assistindo comigo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, eu juro que eu vou tentar me comportar, tá? Mas a sua filha de 10 anos já sabe de algumas coisas que os pequenininhos não sabem, tá? Mas assim, gente, são nomes, a gente tem tanto nome feio, né, pra vagina, assim, pra vulva, e se a gente for pensar, são muito diferentes, até a questão cultural já começa aqui. Por isso que eu acho importante a gente mostrar pras meninas como elas são, desde pequenininhas, começou já a ter uma noçãozinha do que é o pipi, a pipi, o que é pepeca, enfim, você já pode pegar um espelho e já ir mostrando pra ela como é, ok? Então, o nome, apelidos, os nomes de apelidos e os nomes científicos, ensinem as duas coisas para a sua criança. Sempre que você falar, vamos limpar aqui a pepeca, como que chama mesmo a pepeca? Então, lembra a criança, tá? Porque é um jeito carinhoso que ela pode ter, sim, com os seus órgãos sexuais, mas a gente precisa sempre estar lembrando as duas coisas, tá bom? Muito bem. Em relação à nudez, a família que vai decidir se toma banho junto ou não. Tá tudo bem se tomar banho junto, Daisy. Tá tudo bem se for tudo bem para esses pais. Existem casos em que não, eu não me sinto confortável. Gente, então tá tudo certo, toma banho de cueca. A criança vai perguntar. Às vezes ela vai perguntar. Você pode deixar a criança relar, gente? Não, olha aqui, ó. Esse aqui é da mamãe. A da mamãe é a mamãe que vai lavar. Da mamãe é diferente da sua, porque já tem pelinhos, porque quando você tiver grande vai ter. O do papai Então você vai explicando essas diferenças, que quando tiver adulto vai acontecer. E você vai ver que eles vão perguntar 1, 2 vezes. E depois eles vão perguntar mais, porque aí esse nu volta a ser natural. Por que as meninas têm desse jeito, por que os meninos daquele jeito? E você vai explicar, porque somos diferentes. Justamente é isso que nos torna diferentes, dos meninos, das meninas, enfim. A mesma coisa explicar sobre o peito, né, que as meninas têm o peito, enfim. Eu tenho muito medo de deixar meu filho posar fora por medo de acontecer alguma coisa. Tamara, eu também.
tá? Eu também, eu sou meio chata, assim, até às vezes eu falo pros meus filhos, eu quero dormir, esquece, você não vai, né? Porque eu acho que a gente tem que ser neurótica, tá, gente? A gente tem que ser neurótica. Mas antigamente não tinha nada disso, não se enganem. Antigamente tinha muito disso, as pessoas é que não acreditavam nas crianças, e hoje a gente tá acreditando muito mais nas crianças do que antigamente. Mas muitos de nós, inclusive talvez muitos dos que estão aqui nesta live, nesse momento, já passaram por alguma situação de abuso, alguma situação, porque o abuso a gente acha assim, não é só a penetração não, gente, tem um monte de coisas que caracteriza abuso, tá? Então, sim, a gente precisa tomar todos os cuidados do mundo. Eu sei 100% quem vai estar lá com a minha criança. A mesma coisa para entrar em banheiro público, tá? Aqui um recado importante, assim, sejam neuróticos do banheiro público. Como? Seu filho, por exemplo, meu filho é grande hoje, tá? Ele tá com 9 anos. Ele não pode mais entrar no banheiro junto comigo, né? Então, quando são bem pequenininhos, você até consegue entrar junto. Hoje não pode mais. Seja neurótica que fica no banheiro, lá atrás, lá fora do banheiro, chamando pro seu filho. Tá tudo bem aí, filho? Tá tudo certo? Por que que você faz isso? Se alguém pensou em fazer alguma coisa com seu filho dentro do banheiro porque ele está sozinho, vulnerável ali, opa, a mãe dele tá ali fora, tá? Me sinto mais tranquila, Cris, eu também me sinto muito mais tranquila. Eu também sou meio neurótica com isso mesmo. Esses dias a gente foi no Termas de Itaipulândia e lá tem uma placa bem grande, assim, num dos banheiros, falando que é proibido a entrada de crianças acima de 5 anos, de meninos acima de 5 anos no banheiro das mulheres, né? Eu imagino que até já deve ter acontecido algumas coisas, enfim, não sei também. E eu super entendo esse processo de não poder deixar a criança, né? Só que a gente, como mãe, tem que ser neurótica, tá? Meu filho uma hora foi no banheiro, eu fui atrás, fiquei lá, louca, do lado de fora do banheiro, né? Passava um tempo, tá tudo bem, filho? Aí de repente entrou um moço, fiquei lá, esperei mais um pouquinho, tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, mãe? Tipo, que saco! Gente, seja mãe chata. Às vezes a gente tem que ser a mãe chata mesmo, tá? E não que a sua criança precise saber, eu tô te gritando porque tem alguém, pode fazer. Às vezes você não precisa ficar falando isso. É só mesmo pra que você, e se alguém, né, tá ali com segundas intenções, porque vocês conhecem todo mundo que entra no banheiro masculino, ou você conhece todo, né? Então, se você é um homem também, Deise, eu também não me sinto tão confortável assim, da minha filha entrar e eu não posso entrar lá. Você vai ficar lá fora perguntando, tá tudo bem aí, filha? Tá? Quando a Mari, né? Hoje meu filho tem 14 anos, mas quando era menor, meu marido ia junto. Mas existem algumas situações em que não dá pro marido ir junto. Por exemplo, se eu tô sozinha com meu filho passeando em algum lugar, né? O marido não tá ali. Ou para quem não tem o marido junto. Então, existem algumas situações que a gente vai se virando conforme dá, né? Olha só, gente, quanto menos informação a gente dá para os nossos filhos dentro de casa, mais informação eles irão procurar fora. Isso é fato, tá? Então, por isso até que existe alguns recursos de como falar de sexualidade para as nossas crianças, tá? Então, assim, as perguntas começam a aparecer. Eu gosto muito desses 2 livros aqui, ó. Quando são bem pequenininhos, De Onde Vêm os Bebês, é um livrinho bem bacaninha, porque ele tem bastante desenho. Por exemplo, olha aqui, tá vendo? É um caderninho, são desenhos que fala da flor, aí tem as galinhas, mas é tudo forma de desenho falando dos animais, mostrando uma reprodução de uma forma muito natural aqui, em forma de desenhos. Já tem outros com desenhos maiores, enfim. Eu entendo que são materiais que nos auxiliam, principalmente quando a gente não sabe muito o que fazer, tá? De Onde Vêm os Bebês, esse é o nome. Peraí, deixa eu achar aqui. De Onde Vêm os Bebês é um, tá? Esse eu gosto, para as crianças menorzinhas. Esse é o primeiro, na verdade, eu acho, porque ele tem bastante desenhos, assim. Então, Mamãe Como Eu Nasci, esse é um outro livrinho também, tá? Que também mostra aqui como é o corpo da mulher dentro, tá? Que é uma coisa que você pode ensinar. Lembrando, gente, sexo e sexualidade são coisas diferentes. Sexo, tá? Eu posso falar tanto do ato sexual, ok? Como o sexo masculino, feminino, tá? Sexualidade é tudo aquilo que envolve é uma energia
que há no ser humano que nos impulsiona. Isso é a sexualidade, tá? As características físicas masculino e feminino caracteriza o sexo. A sexualidade é então essa energia que há no ser humano para aquilo que nos deixa com um certo prazer, tá? E aí quando eu falo de prazer, gente, eu não tô falando especificamente do prazer das genitálias, ok? De um modo geral, tá? Daisy, a questão... a masturbação infantil é igual à masturbação de adulto? Gente, não. Porque na masturbação infantil existe o toque, existe o prazer no toque, mas é um prazer que não tem a ver com hormônios sexuais. Que no adulto, sim. É prazeroso, por exemplo, fazer um cafuné na cabeça. Ai, gostoso, um cafuné na cabeça. É a mesma coisa para uma criança, tá? Quando ela toca as suas genitálias. Qual é o problema, então, da masturbação, por exemplo, em excesso? Que essa também foi uma pergunta, né, que apareceu. A grande questão do toque nas genitálias, tá? É a forma com que a gente conduz a criança. E isso pode trazer lá na frente problemas por conta disso, tá? E a questão que a gente tem que lembrar que a criança, né? Então, quando eu falo... Eu gosto mais de falar o toque nas genitálias do que a masturbação infantil, tá? Eu acho essa palavra masturbação uma palavra meio feiona, assim, tá? Tocar a parte íntima para uma criança é como tocar outra parte do corpo, né? É uma sensação prazerosa. Quando que pode ser um problema? Quando se torna compulsivo, toda hora, e quando é em público. Tá? Porque aí, qual é o problema de ser em público? Ai, meu Deus, o problema é que a criança vai passar vergonha. Gente, muito mais do que isso. O problema de uma criança que ela tem toque nas genitálias em público é que se eu tenho, de novo, as neuras aqui, tá? Se eu tenho uma pessoa de má fé perto dela, aquela ali tá se tocando, então tá fácil. Tá? Você ajudou muito minha filha sobre isso. Que bom, fico muito feliz, Cris. Então, assim, gente, o problema, então, de uma masturbação, ou seja, de um toque nas genitálias, é a compulsividade, o excesso que ela acontece. Esse é em público. Primeiro, por quê? Porque, sim, as pessoas, né, às vezes podem, enfim, maltratar a criança por conta disso, mas mais do que isso, o meu maior receio do ser ao público é de dar chances pro azar. Tá? Por pessoas maldosas que convivem com ela. Mas, Daisy, o que quer dizer esse toque na genitália compulsivo? Sempre, gente, prestem atenção no que acontece antes. Exemplo. Isso vale para todo comportamento compulsivo do seu filho. Se ele tá roendo muita unha. Thaís, assim, ó, a partir de que idade a criança começa a se tocar? O filho de 6 anos fica com pipi duro. Tá duro, mãe. Tipo, pipis de meninos ficam duro, às vezes quando tá com vontade de fazer xixi, porque é isso mesmo, e às vezes quando a criança tá secando ou coisa parecida, tá? Mas assim, ele não tá... olha, às vezes é bem bonitinho nessa idade dos 6 anos, Thaís, eu já volto a responder você, tá? Mamãe, vem ver, meu pipi tá duro! Vocês entendem que aqui não tem malícia? Pergunta se um piá de 14 vai falar assim, mamãe, vem ver, meu pipi tá duro, né? Claro que não, né, gente? Claro que não. Ele não vai falar isso. Então, aqui não tem a malícia. Uau! Não tem, tá? A criança de 6 anos tá com pipi duro. Por quê? Porque ele mexeu no pipi. E aí você vai dizer, filho, o pipi ficou duro. Porque aqui no seu pipi tem algumas terminações nervosas. Ou seja, tem algumas coisas que quando rela no pipi, ele às vezes vai sangue ali. E aí, por conta disso, ele cresce. Você vai ver que daqui a pouco ele já vai ficar pequeno de novo. Sem muito auê, tá, gente? Explique cientificamente, com palavras que ele entende. O sangue, você mexeu pra limpar, mexeu ali, e aí o sangue foi ali. E por isso seu bebê cresceu. Às vezes o bebê vai ficar assim, porque você tá com vontade de fazer xixi. Tá? Porque seu filho tá super se masturbando, nesse sentido de uau, Não, gente. Daisy, e se meu filho teve contato com pornografia? Tá? Gente... às vezes a criança tem um pouquinho
mais, vamos falar em uma criança de 6, 7 anos, tá? Um pouquinho mais de noções maliciosas porque teve contato com uma pornografia. Porém, mesmo que ele tenha tido contato com pornografia, uma criança de 6 anos não tem aspectos neurológicos cognitivos pronto para pensar numa supermasturbação. A sua mente vai pensar numa coisa assim, assim, assado. Não tem estrutura neurológica para isso. Tá? A cognição dele não está pronta e formada para essas questões hormonais. Então, é a nossa cabeça de adulta que pira o cabeção. Tentem lembrar que uma criança só é uma criança. Ela vai falar da sexualidade, ela vai falar do pipi, da pepeca ou de coisa parecida. Às vezes ela vai dar risadinha, tá? Eu lembro uma vez uma criança que assim, ela tava com muita... mexendo muito nas genitálias. E a mãe até falou assim, ai meu Deus, acho que minha filha tá se masturbando porque ela chega a dar um suador, enfim. O que aconteceu, gente? A criança, mais ou menos, nos seus 5, 6 anos, ela já tá super se limpando sozinha, né? Já deveria, pelo menos, estar se limpando sozinha. Por isso a importância da gente cuidar. Vejam, uma coisa é a criança se limpar sozinha, outra coisa é ficar sem manutenção, sem orientação e sem... Não é manutenção, gente, como é que faz quando a gente vai ver? Supervisão, tá? Então, assim, a menina vai se limpar. Então, eu preciso ensinar esta menina que ela não pode limpar lá do bumbum pra frente porque ela traz sujeira daqui pra cá. E aqui é uma região úmida e ali prolifera muitas bactérias. Quando que a criança tem que aprender isso, gente? Quando ela aprender a limpar o bumbum dela desde sempre. Bumbuns de menina se limpa por trás e não pela frente. Só que a gente sabe que às vezes a menina ela vai pegar aqui para limpar o cocô e vem para cá. Então ela pode vir a ter bactérias sim, proliferação, coceira, candidíase, um monte de coisa, porque isso também dá em criança. Gente, se você imagine agora que o seu braço está coçando loucamente. Tem coisa mais gostosa nessa vida do que coçar quando tá coçando? Gente, o braço começou a coçar enquanto você não coça. Ai, parece que não passa aquela angústia. E coçar traz prazer. Muito bem, entrou fezes aqui, proliferou fungos aqui, candidíase, calor, úmida, criança que fica na praia o tempo inteiro úmida na praia, a calcinha úmida, um monte de coisa, calor, aquilo pra virar um auê de fungos é loucura, tá? Começou a coçar, que tem coisa mais gostosa que coçar que tu não tá coçando, o que a gente faz? Coçar. Muito bem. E aqui eu começo a descobrir que coçar é bom, coçar é bom, coçar é bom, coçar é bom. Ai, meu Deus, está super pensando no macho alfa. Não pirem o cabeção. Se tá coçando a minha cabeça, eu coço. Se tá coçando meu braço, eu coço. Se tá coçando a pepeca, eu coço. Simples assim, tá? Adriana Visioli, sexóloga que tá chegando aqui, pelo amor de Deus, se eu falar uma besteira, você me ajuda, tá bom? Porque eu sei que você é ninja nessa área. Gente, não sei se vocês conhecem a Adri, maravilhosa, tá? Que trabalha aí com casais, com sexualidade, é uma sexóloga maravilhosa que tem aqui em Cascavel, que eu amo de paixão. Adri, seja super bem-vinda, tá? Muito bem, gente, olha, então tenho aqui, alguns livrinhos são para crianças maiores, assim, 8, 9, 10, 11 anos, tá? Que crianças começam a perguntar. Uma coisa é muito certa, a criança te fez qualquer tipo de pergunta. Meu Deus, e agora? Gente, devolve a pergunta pra criança. Ah, muito bom saber dessa pergunta. Mas agora eu fiquei curiosa. O que você acha que é? Devolve. E quando a gente devolve, é que a gente descobre de onde veio. Tá? Da onde veio essa pergunta? Ah, mamãe, é que outro dia o priminho X lá tava assistindo um vídeo lá no celular dele e aí apareceu X coisa, blá 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 blá. Pronto, seu filho te deu a dica que tá vendo pornografia. Então, mais até do que responder a pergunta, você vai ter que, providenciar isso aqui, né? Por exemplo, esses dias meu filho, ai gente, a gente às vezes fica meio, porque assim, a gente não tem muito tempo pra pensar, tá, gente? E outra coisa também, a gente não precisa responder tudo, porque nem tudo a gente sabe responder, tá? Então tudo bem, ai filho, não sei, vamos pesquisar, eu vou te contar, não sei se eu sei, né? Quando for uma coisa mais cabeluda, mas geralmente eles perguntam coisa que a gente sabe. Esse dia eu estava tocando uma música, ai, não vou lembrar a música agora, enfim, a gente tava no hotel e a música, essas músicas que fala pra sentar, senta, sei lá o que, né? Aí eu peguei e falei assim, eu tava cansada, eu falei assim, ai, essa música aí tá parecendo a mamãe, sempre preguiçosa querendo sentar, porque tem preguiça de ficar em pé. Aí minha filha começou a rir, mamãe preguiçosa. Aí meu filho olhou pra mim assim,
Não é pra sentar. Não, mãe, meus amigos lá do clube já falaram que não é pra isso. Deu, né? Tipo, opa, temos coisas aí que precisamos conversar. Que ele deu a dica, né? Estou sabendo de coisas que talvez lá fora já estão me falando e que aqui dentro não. Então, opa, vem aqui, vamos conversar, o que você quer saber, né? E aí, como eu não sei exatamente o que ele quer saber, eu posso começar por um livrinho. Né? Então vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre tal coisa, né? E aí eu fui vendo até onde sabe, até onde convém saber, até onde quer saber, né? Até onde tem malícia já, até onde não, até porque meus filhos já são um pouco mais velhos, né? Já estão quase entrando aí numa pré-adolescência, então já tem que ficar um pouco mais ligado, certo? Assim, olha, devemos explicar sobre o ato sexual aos 7, 9 anos, ou melhor esperar elas perguntar. Receio que elas despertaram sobre essa curiosidade lá fora com pessoas erradas. Assim, olha, eu penso que a partir... me corrija se eu estiver errada, tá? A partir de uns 7, 8, 9 anos, eles já começam a ter noção, sim, gente. Porque as músicas falam disso o tempo inteiro. E aí, por mais que você não escute, seu filho vai no mundo. O clube toca... na rua toca, na loja que você entra pra comprar açougue, na carne, você vai comprar carne, toca. Então, tá no mundo, tá? Então, até assim, ai meu Deus, essas músicas estão aí, gente, essas músicas estão aí, essas músicas não vão parar. Essas músicas de hoje em dia, a gente dançava a boquinha na garrafa também, tá bom? Então, assim, não é só música de hoje em dia, né? São músicas, sim, com significados pejorativos, que às vezes a criança não entende e às vezes algumas já mais espertinhas entendem aqui a dualidade do negócio, tá? Até aqui alguém tá perguntando, né? E quando o adolescente não quer saber nada e não pergunta? Denise, ele não quer saber nada porque você acha que seu filho não despertou ainda, tá? Ou porque realmente... ele não quer perguntar pra você que é mãe. Porque tem isso também, tá, gente? Às vezes você... que assim, tem adolescentes, meninos mais, eu vejo mais em meninos, que demoram, tá? Eu vejo até os meus filhos, por exemplo, meu filho é mais velho que minha filha, e eu vejo que a minha filha é muito mais ligada em algumas coisas do que o meu filho, né? Ele já não quer saber de futebol. Então tem muitos meninos, assim, eu lembro que o meu irmão era assim também, onde eu era muito... a gente tem 1 ano e meio de diferença só, mas assim, eu era bem mais na frente, ele demorou muito mais, né? Eu vejo com outros meninos que demoram mais pra saber. Então você pode ir sinalizando algumas coisas e prestar atenção, o que é que tá assistindo na TV, na internet, o que é que tá vendo, se tá vendo só coisas disso ou não, e você vai começar a saber quando está entrando na adolescência, por quê? Porque aí vai começar a se trancar no banheiro, não vai querer você ali perto, não vai querer ficar nu perto de você e assim por diante, tá? Deixa eu ver que eu acho que eu já esqueci de umas perguntas. Então, falar sobre o ato sexual ou não. Assim, ó, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Não expliquem ato sexual com os filhos de vocês falando eu e seu pai. Ok? Essa só é a regra. Então, assim, se você... os adultos namoram. Os adultos namoram. Como que os adultos namoram? E você pode dizer, os adultos, quando são adultos, eles namoram, eles têm a intimidade deles, que é um namoro de gente grande, que é um ato sexual. O que é um ato sexual? Quando o corpo da mulher e o corpo do homem, eles ficam pelados. Então você pode até dizer do pênis e da vagina, tá? Ou da vulva, enfim, o jeito que você achar melhor. Mas é o homem e a mulher, o adulto, a adulta. A gente não fala muito eu e seu pai, tá? Eu e seu pai, a gente faz... Até porque, gente, pra todas as idades, pai e mãe é pai e mãe. Não é quase ser humano dotados com prazer, né? Ou pra vocês é a coisa mais tranquila do mundo pensar nesse exato momento, papis e mames transando loucamente, fazendo um super boquete, joga na parede e não larga a tixa. Não é, né? Já dá um... Não, né? Tipo, papis e mames não fazem isto. E sim, né? Se você está aqui, já fizeram algumas coisas parecidinhas, né? Mas não é uma coisa que a gente, como humano, gosta de pensar, porque a gente tem essa noção de pai e mãe como cuidadores. Então você fala o adulto. E aí a própria criança vai... Vocês fazem isso? Eca!
né? Ou, eles fazem isso, entendeu? A própria criança vai pensar nesse exato momento em relação a isso, tá? Mas não é uma coisa que a gente... Então, assim, o jeito de falar é sempre o adulto, né? O homem, a mulher e assim por diante, tá? Vocês estão dando risada, vocês estão tudo pensando papis e mames, né? Papis e mames jogando na parede, chamando de lagartixa. Esquisito, né, gente? Esquisito. Super esquisito, tá? Muito bem. Tinha uma pergunta lá na frente que eu já esqueci o que era. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Peraí. Gente, se eu esqueci, vocês podem me perguntar. Tá, do pipi duro eu já falei. Com que idade a criança começa a se tocar? Todas. Todas as idades. Bebê se toca, gente. A diferença é que o bebê, ele muitas vezes não se toca nas genitálias porque tá com fralda. Mas ele se toca. E tocar nas genitálias, tocar no órgão sexual é tocar no corpo. A criança faz esse movimento. Quando que ela começa a perceber? Tá. Uma coisa que eu ia falar, que eu lembrei aqui agora. Quando que o toque nas genitálias, a masturbação infantil, quando ela é compulsiva, o que é que a gente tem que prestar atenção? Você precisa prestar atenção se esse toque nas genitálias está acontecendo diante de uma ociosidade ou de uma ansiedade. Exemplo. Estou sem fazer nada. Hora de dormir. Sei lá, tô preparando pra ir dormir. Tô na sala de boa, na lagoa. Aí a menina vai lá e coloca a mãozinha. Ociosa. Preste atenção antes. O que acontece antes, tá? Estou com medo. Vai acontecer alguma coisa. Tem a ver com o futuro. Estou ansiosa para uma festa. Estou ansiosa. E aí, essa ansiedade grande, eu coloco a mão. Então, a gente vai observar o comportamento antes, tá? O que significa isso? Eu vou observar o que é que tá acontecendo com essa criança. Se é uma ansiedade nível hard, que ela precisa desacelerar. Gente, vamos lá. O nosso corpo produz sensações prazerosas. Quando existem toques no corpo para sensações prazerosas, o corpo acalma. Muitas pessoas, quando estão diante de algo que vai acontecer, que deixa com bastante ansiedade, fumam, comem, bebem, usam droga, que tem a ver aqui, com a oralidade. Esta região da boca é uma região que produz tem muitos receptores aqui que nos trazem uma sensação de bem-estar. Por isso que muitas vezes eu tô lá ansiosa, rói unha, come, movimenta esta região. Então, se isso aqui é movimentado, acalma. Tudo bem? Muitas vezes é isso que acontece quando a criança toca nas suas genitálias. Tanto, gente, que a gente tem um monte de adulto compulsivo com masturbação por isso. Eu vou fazer... como é que fala? Sei lá, vou fazer uma apresentação de um trabalho, enquanto me masturbar antes eu não consigo. Eu vou ter um encontro com alguém e me masturbo antes. Eu vou sair de casa pra uma coisa nova e me masturbo antes. Como se todos os comportamentos, entendeu? Eu tenho algo que eu não sei como vai ser para me acalmar. Eu me masturbo antes. Compulsivo, tudo que é compulsivo, seja masturbação, seja comida, seja cigarro, tem aí alguma queixa. Então a gente olha pro comportamento anterior, tá? A gente olha para a situação que ocorre antes, sempre no antes. Então eu quero muito que vocês prestem atenção na sua criança, se ela tá tendo algum ato compulsivo. Se eu tenho um ato compulsivo, eu vou fazer essa criança, eu vou prestar atenção no que acontece antes. Se é ociosidade, aqui, então veja, uma coisa é eu estou ansiosa, e aí eu preciso desacelerar, e a outra é eu estou de boa, e aí eu preciso relaxar. Quando é compulsivo, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, ela começa a virar uma rotina, um hábito, tá? Eu vou dormir, preciso me tocar. Eu vou relaxar, preciso me tocar. Como se esse relaxamento tivesse relação com o toque nas genitálias. Qual que pode ser um problema a longo prazo, gente? Aí eu me torno um adulto
que eu estou estressado do meu dia e eu quero transar. Tô chateado com alguma coisa, quero transar. Tô feliz com alguma coisa, mereço transar. Tudo tá relacionado a sexo. Haja parceiro que aguente, tá? Então a gente tem que cuidar. Que é a mesma coisa bebida, tá? Mesma coisa comida. Eu tô feliz, mereço comer. Tô triste, vou comer. Então a gente tem que cuidar de tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que tem uma repetição. A gente precisa olhar e prestar atenção nisso. Isso serve tanto para as crianças quanto para nós adultos, tá? A ansiedade de crianças pode levar a problemas de drogas a longo prazo, né? Quando ela estiver em contato com drogas, sim. Infelizmente, sim. O que falar quando a criança pergunta o que é transar? Minha filha fez essa pergunta esses dias. Olha só, que pergunta é essa? O que você acha que é? Começa assim, tá? O que você acha que é transar? E aí ela vai te dar mais ou menos uma resposta do que ela acha que é. Ai, não sei, eu escutei em tal lugar. O que falava mais? Ah, mamãe, vocês ficaram falando, que fulano foi transar. Filha, transar é namorar. Ponto. Se a resposta foi uma resposta, se a resposta dela foi, sei lá, escutei alguém falando lá, que falou, vocês vão transar. Filha, você transar é namorar. É um jeito, é uma outra palavra pra dizer quando os adultos namoram. Ok? Agora, quando você fala, o que é transar? O que você acha que é? Eu acho que é quando o homem coloca o pipi lá na pepeca ou na vagina. É isso mesmo. Quando o casal namora sem roupa, tá? Ponto. A gente às vezes fica, né, então vamos, né, mamãe, o que é sexo? Vamos lá, pega o livro, senta, explica sobre pênis, vagina, blá, 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 blá. E a criança só que perguntou o que é sexo porque ela leu na apostila da escola, sexo, F ou M, de feminino e masculino. E você se adiantou horrores. Então, sempre devolvo a pergunta para a criança. Sempre, sempre, sempre. O que mais? O que mais que me perguntaram hoje? Deixa eu pensar. Que agora eu esqueci. Eu ia fazer live por causa disso. E não me lembro mais o que era. Oh, meu Deus do céu! Enfim. Como explicar quando sua filha vira mocinha? Perfeita a sua colocação para as meninas que viram mocinhas. Deixa eu pegar o meu útero bonitinho, peraí. Minha Cherolaine gigante. Pera. E aqui eu apresento pra vocês o meu útero bonitinho. Gente, bonitinho meu útero, né? Eu acho ele lindo. Olha aqui, ó. Aqui a gente dá uma live inteira sobre isso. Tem aqui um espermatozoide bonitinho. E, cadê? Um óvulo bonitinho, onde eles se encontram e são felizes para sempre. E aí vem aquelas crianças, que socorro. Depois a gente fala disso. Muito bem, vamos falar sobre menstruação. Mulheres que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que todas vocês escutaram 1 milhão de vezes que, meu Deus, menstruação é horrível. E talvez todas vocês, todos os meses, quando vem a sua menstruação, faz disso um modo borogodó. Quero lhes dizer que nós precisamos mudar esta cultura, tá? Porque olha que janho de cultura que a gente tem 11 anos, 12 anos, vem a menstruação, a gente passa 20, 30 anos mensalmente reclamando. Aí, quando a menstruação para de existir, vem a menopausa e a gente passa o resto dos dias da nossa vida também reclamando pela falta de menstruação. Hello, Brasil, o que é isto? Tá? Então, mulheres, aceitam que dói menos, graças a Deus que a gente tem um úterozinho bonitinho, porque eles são responsáveis para ver os nossos ticudinhos, né? E mesmo que não tenham as crianças, né? Eu tenho a opção de não ser mãe, ou eu não consigo ser mãe, este órgão aqui é o que nos faz mulheres, é o que nos faz ter hormônio, é o que nos faz ter lubrificação, é todo o conjunto, né, da nossa querida Gina, junto com o nosso útero, é o que faz a gente ser linda e maravilhosa, meus amores. E diante disto, se você tem uma menina na sua casa, ou um menino na sua casa, ensine para eles que
menstruar. É, sim, desconfortável alguns sintomas, mas é tão importante, é tão bom. Porque, gente, é isso, a gente passa 20, 30 anos reclamando. E depois a gente passa mais 20, 10, 30, quanto resta da nossa vida reclamando porque faltou menstruação. Ou seja, a gente só é feliz enquanto mulher até menstruar? Depois a gente fica uma insuportável reclamando? Assim, vamos lá. Mas Daisy, o sangue é horrível, blá, blá, blá. Vou falar aqui uma coisa que eu acho que a maioria que tem aqui é mulher e eu quero falar uma coisa pra vocês. Esses dias uma paciente, ela fez um comentário e eu me peguei pensando naquilo e depois eu mudei a minha atitude para algumas coisas. Por exemplo, hoje eu não tomo mais hormônio nenhum, tá? Estamos aí em busca de um Caio, né? Cauã, Cassi, Caio. Ia ficar legal esse trio, né? Enfim, mas não tomo nenhum hormônio. Esse ano acho que meu marido faz vasectomia, enfim. Mas eu não tomo, gente, hormônio, vou contar aqui pra vocês. Eu já sei que eu já me estendi horrores, né? Quem quer ficar aqui fica, não fica. Quando a minha filha nasceu, eu fui colocar o Mirena, o Dil. Dil fala, né? Mirena. E meu útero é invertido. E quando o médico foi colocar, ele falou assim, olha, é melhor colocar depois que nasce o bebê, porque o útero tá inchado ainda e tal. E eu fui uma pessoa que não tive muita sorte, mas ao mesmo tempo fui muito abençoada, olha que coisa mais louca. Quando o médico foi colocar, então eles dão uma pinçada aqui, o útero abre e coloca o DIU aqui, lá no final do útero, né? O meu útero é invertido, então quando o médico pinçou, o útero abriu, ele entrou pra colocar lá e entrou na linha da cesárea. Fazia 40 dias que minha filha tinha nascido, o chapeuzinho do DIU lá perfurou e passou do meu útero e foi indo. E aí o ultrassom do hospital lá não era muito bom e o médico foi indo e viu que não chegava ao fundo e decidiu parar. Gente, ele parou uns 2 milímetros antes de perfurar o meu intestino. Voltou daquela anestesia, não é anestesia local, enfim, aquele sonífero lá, e ele falou assim, olha, vamos ter que ir lá pro hospital amanhã, porque deu errado, enfim. Quando eu voltei no outro dia, eu não tinha noção da gravidade do negócio, né? Ele foi me explicar que o DIU, ele passou do meu útero, ele ficou fora. E o fiozinho ficou dentro, então não dava pra puxar por baixo. Ia ter que fazer uma videolaparoscopia e tirar pelo umbigo. Lá vai eu pro centro cirúrgico. Fui pro centro cirúrgico. Eu lembro ainda que eu fui fazer ultrassom à tarde, era uma sexta-feira. E aí o médico falou assim, você comeu alguma coisa? Eu falei assim, comi um bolo e tal. Dele, não, então a gente precisa tirar, eu vou precisar fazer uma cirurgia com você pra tirar esse DIU aí antes que infeccione e tal, porque ele tá perto do seu intestino. E aí eu fiquei lá, eu falei assim, mas doutor, eu não posso, eu preciso comprar o sapatinho da minha filha. Sábado, isso era na sexta tarde. Sábado é batizado dela, amanhã é batizado dela, às 10 horas, e falta comprar o sapatinho ainda. Ele olhou e falou assim, acho que você não tá entendendo, então vamos fazer assim. Já que você comeu o bolo, compra o seu sapatinho, organize seus filhos, distribua qual avó que vai ficar com eles, porque você vai ter que dormir no hospital. Deu uma doutora, amanhã eu tenho batizado a minha filha. Sim, traga a roupa do batizado, que se tudo der certo, amanhã você vai pro batizado da sua filha. A retardada nem se ligou do negócio. Fui pra casa, organizei as crianças, vou aqui, vou ali, marido lá, comprei o sapatinho do batizado, tudo certo. Eis que quando eu chego no hospital, aquelas roupas de hospital e tal, eu achei que ia ser a cirurgia rapidinho de novo. Eu entrei no centro cirúrgico, as mulheres abrindo pano, aquele pano azul, aquele monte de coisa, eu lá naquela maca gelada. Eis que a mulher perguntou assim, nossa, mas pra que tanto pano assim, né? Ela falou assim, sim, a sua cirurgia vai ter anestesia geral, porque isso que aconteceu com você, acho que é o segundo caso aqui em Cascavel, o primeiro caso, sei lá. E é raro isso acontecer, né? Então, como furou o teu útero, passou pela cesárea ali, que não estava cicatrizada, vai ter que tirar por cima, não sei o que lá. Gente, aquilo me deu uma tremedeira. Eu falei assim, moça, eu não posso morrer. Eu tenho 2 filhos, imagina, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, minha filha tinha 40 dias. Eu falei assim, nossa, cara, vou tomar uma anestesia geral. Eu acabei de tomar uma anestesia no parto. E já pensou se dar um piripaque aqui? E eu vou morrer por causa de um negócio de contraceptivo pra não engravidar? Nunca mais eu coloco o hormônio na minha boca.
E, gente, eu lembro que eu tremia tanto naquela maca que eu escutava. Acho que as mulheres ficaram nervosas comigo, foram lá, me deram uma anestesia logo pra eu apagar de vez. E eu acordei depois da anestesia, deu tudo certo, graças a Deus, enfim, tirou o DIU pelo umbigo. Foi um vídeo lá, tirou pelo umbigo e tal. E no outro dia eu fui faceira pro batizado da minha filha. E tá tudo certo. Mas eu prometi que eu nunca mais tomaria nada, né? Enfim. Então, eu quero dizer que quando a gente... Essa questão toda dos hormônios... Enfim, nem sei por que eu tô falando isso aqui pra vocês e tal. Ah, tá, lembrei dos hormônios, tá? Enfim, os hormônios alteram a menstruação de nós mulheres, né? Então, algumas aqui tomam anticoncepcional, então altera, algumas não tomam nada, outras tomam um monte de coisa, outras não menstruam, mas enfim, isso aqui faz parte do corpo humano. Uma vez uma paciente, ela começou a me falar, enfim, tava falando de absorvente íntimo. E aí, quando ela falou do absorvente íntimo, ela falou, sabe que eu comecei a usar absorvente íntimo, e depois eu pensei, eu falei assim, olha aí, ó, por que que nós mulheres não usamos mais absorvente íntimo? É claro, gente, que tem uma questão de valor. Nem todo mundo pode ter acesso ao absorvente íntimo, né? E algumas pessoas têm alergia também. Mas aquilo, na minha visão, eu falei assim, é mesmo, por que que eu não posso? Né? Então, como eu não tomo hormônio, a minha menstruação é normalíssima, né? E aqui ela venha por mais muito tempo, se Deus quiser. Mas, então, eu tenho um fluxo muito grande. Como todo mundo que não toma nada, quem toma hormônio tem menos fluxo, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, por que que não pode usar absorvente interno? Ai, porque as vó falavam que não podia, que isso, que era aquilo, blá, 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 blá. E aí, às vezes, a gente tem que repensar quantos conceitos a gente tem sobre o nosso corpo, sobre a nossa genitália, sobre a gente de nem se conhecer. Então, quantas neuras a gente tem em relação tudo a isso aqui, gente, que ó, se a gente ensinar para uma criança que tudo isso aqui é natural, entende? Que isso aqui é um aparelho importante para a criança fazer xixi. E é para isso que serve inicialmente. Depois a criança vai crescer e vai entender que tem outras funções. A mesma coisa, a vulva tem a sua função, né, do filho, tem a função do prazer, tem a função de um monte de coisa, mas tem uma função inicial, tá? Então, assim, e às vezes a gente fica até essa coisa da menstruação, do sangue, do meu Deus. Às vezes você nem precisa ter esse mal-estar todo de se sentir úmida ou coisa parecida, se hoje a gente tem outros recursos, né? Mas aí eu não gosto, não me adaptei, tá tudo certo também. Mas a gente precisa trabalhar com essa questão da menstruação, gente, como algo mais leve. Não pode ser um tabu. Outro dia uma pessoa falou assim, meu Deus, você vai falar de menstruação? E muitas de vocês talvez estão aqui julgando até isso. Olha aí, a louca falando que o ciclo dela é natural ou não. E se eu sou mulher, logo não é segredo pra ninguém que eu menstruo. Se você é mulher, logo não é segredo pra ninguém que você menstrua, certo? Aquela idade que a gente tem lá da adolescência de ficar puxando o sutiã, vocês lembram, gente? Quem aqui lembra que lá 12, 13 anos, aquela coisa, né, dos meninos, menina, quem menstruou primeiro, meu Deus, a fulana menstruou. E aí, eu falo que antigamente a gente tinha uma coisa tão louca, né? Porque assim, tinha aqueles uniformes transparentes. Se você usa sutiã, de sutiã. E se você não usa sutiã, não usava sutiã, sem sutiã. Oi? Faz o que então, né? Cristo Dio. Se não usa sutiã, tá sutiã, se não usa sutiã. Porque tudo era motivo. Se menstruava, aquele desespero de manchar a calça. E aí, essa menina não precisa passar tanta vergonha assim. Quantas mulheres a gente sabe que não vão trabalhar ou não vão pra escola porque menstruam. E porque às vezes não sabem colocar um absorvente ou porque não tem um absorvente. E é um tabu horroroso que nós mulheres temos o dever de ensinar os homens a terem respeito a um corpo natural. Menstruar não é monstro, não é monstruoso. Menstruação é algo natural. Para as nossas mães eram tabus, mal falavam da gente, cabe a nós quebrar esse ciclo, é perfeito, gente, assim, sim, filha, né, é isso aí. Os meus filhos chamam de fralda, eles falam que o absorvente é fralda, né, e aí um dia, eles eram bem pequenininhos, eles estavam brincando com o absorvente, enfim, com a minha caixinha que eu coloco, minha latinha que eu coloco o absorvente, e eles brincaram com o vizinho, eu tô brincando com a fralda da mamãe, eu lembro que eu fiquei com vergonha de, nossa, meu filho, né, brincando com o meu absorvente, depois eu falei assim, oi?
né? O vizinho, o outro vizinho, o mundo masculino sabe. E a gente tem essa coisa de, ai, não posso mostrar que estou menstruada. Isso é mais na adolescência, né? Que a gente, ai, não pode falar. Depois a gente já fala o quê? Olha, não fala comigo não, que eu tô menstruada hoje, ai, tô com um mau humor desgraçado, né? É claro que tem alterações hormonais, né? E como eu falei, eu não tomo nada de hormônios, assim, eu sinto, assim, aquele dia que eu tô insuportável, que eu falo, meu Deus, hoje eu quero voar no pescoço de 10. Aí eu já sei, TPM, né? Mas a gente precisa quebrar esse tabu, tá, gente? Assim, olha, cada vez que você menstruar... Ai, como eu tô perto da menopausa, eu já olho pra menstruação tão lindo. Eu gosto tanto de ficar menstruada. Porque eu acho assim, ai, gente, né? Que lindo, tô menstruada, eu sou mulherzinha. Meu pai não sabia quando casou com minha mãe, quando ela menstruou, ele achou que ela era hemorragia. Ai, olha aí, muito tabu, que pode ser mais leve. Olha aí, coitadinho, gente, você pensa, né? E até hoje. Quantos homens que não conversam direito com a mulher porque tá menstruada? Olha, ela te falando, tem casos de mulheres com ausência de orgasmos por conta do significado inicial sobre menstruação e vivência negativa. E quando modificar esse significado, a forma de sentir e vivenciar a menstruação muda total. Gente, porque é isso. Menstruação tem a ver com a nossa vulva. Então, se tem relação, é o nosso corpo. Gente, abençoado seja a nossa perereca. Viva ela, né? Abençoado sejam os pepinos e os pênis do mundo inteiro que fazem as pessoas mais felizes. E tá tudo bem. Entende? Porque faz parte do nosso corpo. Isso é trabalhar a sexualidade com as nossas crianças. Nem tudo precisa ser um tabu. E nem tudo precisa ser a coisa mais liberal do mundo. Por isso que a gente tem que cuidar com aquilo que é em excesso. Tá? Olha eu de novo com o meu microfone cantando e falando aqui. Certo, minha gente? Mas olha só, são coisas que fazem parte da nossa vida. Tá? E a gente precisa tratar com mais carinho, mais respeito. Eu acho que é isso, é respeito, né? Eu estou aqui falando pra vocês. Eu lembro quando eu falei que eu ia comprar uma vaginona, né? A minha super Cheroline aqui, minha super Gina. E a outra sumiu. Pra quem já acompanhou minhas outras lives sabe que eu tenho uma média e a média sumiu. Roubaram a minha vagina, né? Enfim, tudo bem. Mas e até quando eu falei assim, nossa, eu quero comprar, mas eu quero comprar uma que não tenha cara de sexualidade de vulgar. Porque é isso que eu quero levar. Eu quero levar para as pessoas que a gente pode sim ter um útero e ele ser bem-vindo na minha vida. Porque ele é precioso. Ele é precioso para hidratar o meu cabelo, para que a minha pele fique melhor, ou às vezes pior, eu sei que às vezes ela piora, né? Porque aí a gente fica adolescente, sabe, gente? A gente fica adolescente, olha, isso aqui é adolescência, né? Viva o nosso útero, os nossos hormônios que nos fazem assim. E eu gosto muito assim, quando a gente fala assim, ai meu Deus, né? Nasceu uma cara na minha espinha. Isso é para mostrar uma espinha, uma ruga, um cabelo descabelado, que isso é ser humano. E que nem todo dia a gente tá com a pele mega maravilhosa. Aliás, aqui eu acho que eu enfiei um filtro, nem sei direito se eu fiz ou não. Deve ter sido, né? Porque eu acho que eu não sou tão lisinha assim. Acho que eu tenho mais manchinha. Enfim, já tá tudo automático aqui. Mas tá tudo bem, né? A gente tem dias melhores, dias mais mortos. A gente tem hormônios que alteram, tá? Eu não sei, mulheres, se vocês aí super conseguem visualizar no seu corpo essa diferença, tá? De alterações, quando é o hormônio X que tá usando, quando não é, né? Assim, tem meses que é um hormônio, não sei lá qual que é, tá? Porque eu não sou boa nisso, mas enfim, que aí o peito dói mais, no outro mês as espinhas saem mais. Então, essa alteração, isso é lindo, isso é lindo, isso é humano, isso é lindo, e isso é a gente, né? Enfim, meus amores, é isso. Obrigada. Tá bom? Olha, minha mãe nunca me explicou quando eu virei mocinha, tomei um susto muito grande. Gente, isso, pelo amor de Deus, tem que acabar. Isso é inadmissível. 2023 a gente tem... Claro que nós não estamos falando, né, Tamara, de 2023. Nós estamos falando de alguns anos atrás, né? Mas a gente ficava morrendo de vergonha. Claro que as minhas têm vergonha porque é novo. E eu entendo elas terem vergonha, tá tudo bem. A gente tem que respeitar também essa idade, tá, gente? Porque é tudo muito novo. Mas quando que a gente começa a falar pra uma criança sobre sexualidade, sobre menstruação, pros filhos, homens e mulheres, meninas e meninos? Sempre. Quando eu estou menstruada, eu posso aproveitar a deixa e falar pra minha filha sobre isso, né? Inclusive, até esses dias eu pensei uma coisa, eu falei assim, gente, olha só, minha filha daqui a pouco vai menstruar e eu ainda não mostrei pra ela o que é um absorvente externo,
né? Então, opa, eu preciso me ligar e comprar absorvente externo pra ensinar como é que põe numa calcinha, como é que faz isso. Por quê? Porque como eu não uso o absorvente externo, eu não tenho, né? E às vezes a gente não se liga nessas coisas, tá? Então, são muitas coisas que a gente pode, gente, deixar muito mais leve. Não precisa ser tabu. Ai, meu marido nem conversa comigo quando eu tô menstruada. Burro dele, tá? Porque você não virou um monstro por isso. O que você vai dizer pra sua filha, por exemplo? Que cólica é ruim, é um mal-estar, que dá dor nas costas, porque dá dor nas pernas, a gente fica mais cansada. Mas, gente, é diferente eu falar assim, ai, menstruei, ai, não conversa comigo. Que eu tô... Ai, já fica insuportável. Quem que quer conviver com você, Janho? Né? A gente já é chata por natureza. Normalmente, menstruada, então, ai, fica insuportável. Não dá, né, gente? Não dá. Então, assim, a gente não pode dizer que é lindo. Ai, filho, é maravilhoso. Menstruar é maravilhoso. Não, não, também, né? Não precisa exagerar. É ruim, tem algumas coisas que são desagradáveis. Eu não gosto nem da palavra ruim, eu gosto da palavra desagradáveis. Mas faz parte. Sabe como que eu expliquei outro dia pra minha filha? Ela perguntou o que era cólica. Aí eu falei pra ela assim, sabe aquele dia que você ficou usando o sapato da mamãe, que era de salto? E que você falou, ela ficou andando na casa, né, com uma sandália. E você uma hora falou assim, ai mamãe, isso cansa, né? Eu, filha, ser mulher às vezes cansa. Então, foi desagradável, não foi usar o salto alto? É a mesma coisa. Às vezes tem coisa que as mulheres fazem que é um pouco desagradável. Mas faz parte do mundo feminino. E, gente, é isso, tá? Você não precisa usar salto alto todo dia. Mas de vez em quando você se sente até mais elegante com ele. Ok? Você não vai menstruar todos os dias, você não vai ter isso todos os dias. Vai ter dias que vai ser mais fácil, vai ter dias que vai ser mais difícil. E você vai explicando como natural, para que quando essa menina menstruar, isso não seja um pavor na vida dela. Vamos deixar mais leve. Aquilo que pode ser mais leve, porque faz parte do nosso corpo. Certo? Eu falei que eu ia falar bem pouquinho. Meu Deus, nem sei quanto tempo eu tô aqui. Um beijo. Vai ficar salvo aqui pra vocês, tá? Se você acha que foi importante, se você tem aí amigas que têm filhas pré-adolescentes, filhos, crianças, enfim, vai lá depois, fica salvo, faça um print, encaminha para essas pessoas, né? E vamos lá, deixar a sexualidade de uma forma mais leve. A educação sexual para as nossas crianças começa todos os dias. Não esqueçam disso. Todos os dias a gente diz pra criança, tomar cuidado, ninguém rela aqui, ninguém rela aqui. Lembrando, meninos, lembrem sempre de... Meninas também, mas meninos mais, assim, de falar do bumbum, tá, gente? Ninguém pode relar no bumbum, ninguém pode relar no seu peito, a não ser que você autorize. E pra limpar só pode fulano, beltrano, ciclano, tá? Educação sexual, ficar de olho na criança, sempre, sempre. Beijos, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Beijo, beijo.